Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias. Neste vídeo vou mostrar para vocês as funcionalidades, características e especificações da impressora HP LaserJet Pro M102W. Caso esse vídeo seja útil para vocês, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Este modelo Pro M102W veio com a intenção de substituir a HP P1102W, mas não deu muito certo. Fica até o final deste vídeo para vocês entenderem a desvantagem deste modelo em relação ao equipamento anterior, que é a HP P1102W, aquela de carcaça pretinha, que é a queridinha de muitas pessoas. Inclusive tem vídeos aqui no canal que eu vou deixar na descrição. E agora vamos falar um pouco da HP M102W, que é essa que está aí, branca. É uma impressora totalmente diferente, começando já pela cor, que é branca, de mecânica de engenharia diferente, possui dois suprimentos, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, porém ela tem um design bem inovador e moderno. Possui uma alta tecnologia, possibilita impressões preto e branco com uma alta resolução. Este modelo M102W da HP pode ser instalado sem fio, que é wireless, ou USB, como a anterior. E agora a versão M102A, que é a mesma deste modelo aí, ela não possui wireless, somente USB. Este modelo é bem diferente. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Aqui na traseira é onde você conecta o cabo USB, essa parte aqui, ó. Conecta o cabo USB. Aqui é o cabo de força. E aqui atrás ela possui duas etiquetas. Nessa etiqueta consta o número de série, modelo do equipamento, a tensão que é ligada, né? 110 a 127 volts, tensão alternada. E também possui essa etiqueta aqui, ó. Tem outros equipamentos deste modelo aqui, caso esteja com uma outra tensão aqui 220, você pode ligar na 220. Agora, o equipamento de 110 volts a 127 volts somente é ligado nessa tensão. Caso você ligue em 220, o equipamento é queimado na hora. Agora, se for o contrário, se o equipamento for 220 e se ele for conectado numa rede 110, ele somente não vai funcionar, ele não vai queimar. Essa impressora pesa 4,7 kg, tem como dimensões máximas de 36,4 centímetros de largura, tem uma profundidade de 24,73 centímetros, 19,6 centímetros de altura. Tem um ciclo de trabalho de 10.000 páginas mensais, porém é recomendado pelo fabricante de 150 a 1.500 páginas por mês. Tem como velocidade de impressão de 22 páginas por minuto, sendo que a saída da primeira página é de 7,3 segundos. Qualidade de impressão 600 por 600 dpi. Tem como velocidade do processador de 600 MHz, além de memória de 128 MB. Facilidade de conexão pelo celular através dos aplicativos HP ePrint, Wi-Fi Direct, AirPrint, Google Cloud, Print 2.0 e certificação MOPRIA. Tem uma fácil instalação através dos sistemas operacionais, que é o Windows 10, 8, 8.1, Windows 7, Vista, XP, sistemas operacionais da Apple, OS X, além de outros. Essa impressora é a laser, né, preto e branco, e ela possui dois suprimentos, um toner e um fotocondutor. Aqui, para você ter acesso ao fotocondutor e o toner, você abre a tampa superior. Aqui você tem os dois suprimentos. Primeiro, você tira o toner. Retira o toner. E aqui é o fotocondutor. Este toner aqui, ele faz 1.600 impressões. O modelo dele é 17A. Ele é um toner fino. Aqui é uma parte só de onde só fica o pó, né, que é o toner.
Então o suprimento dele é separado. Agora esse aqui é o fotocondutor. Puxe para retirar o fotocondutor. Fotocondutor de modelo 19A. O fotocondutor na verdade, é o conjunto de imagem, onde fica o cilindro. Então, para você trocar o suprimento deste equipamento, você primeiro retira o toner e em seguida você puxa o fotocondutor, que é o conjunto de imagem. E para inserir os suprimentos, você coloca o fotocondutor primeiro. Da mesma forma que você retirou, coloque ele na posição horizontal e em seguida o toner. Fecha a tampa superior e está trocado os dois suprimentos. Aqui em cima tem uma bandeja de saída, divide em duas partes aqui. É, na verdade, um aparador de papel. Ela cabe aqui mais ou menos 100 folhas. O painel tem duas teclas, tem uma tecla de Wi-Fi e uma tecla X, que é cancelar, além de dois LEDs. O primeiro aqui é estado de pronto, quando a impressora está parada. Tem esse triângulo aqui, é um estado de erro. Logo aqui embaixo tem uma bandeja de folhas, que é essa aqui. Essa bandeja de folhas tem um ajuste aqui de papel. Aqui você pode colocar no máximo 150 folhas. Tem um ajuste aqui na lateral esquerda e direita, onde um ajuste para que as folhas entram bem alinhadas, para evitar congestionamento. Suporta aqui uma gramatura de papel de 60 a 163 gramas por metro cúbico. Os tipos de papéis que você pode usar aqui é laser, normal, fotográfico, resistentes, papel velino, envelopes, etiquetas, cartolina e postais. Nas impressões de diferentes tipos e tamanhos de papel, você tem que configurar lá na impressão, para não ocorrer manchas nas impressões, além de atolamentos. Agora vamos ligar o equipamento. Vou colocar aqui o cabo de força nela. Ligar o cabo de força. Aqui na frente tem um botão que você liga e desliga, que é o Power. Vamos aguardar a inicialização. Após a inicialização, o painel fica piscando, que é o estado de erro, que é normal. Isto quer dizer que quando ela não está com defeito nenhum, está sem papel, e está piscando aqui porque ela está sem papel. Pode ser que essa luz aqui fique piscando e a impressora esteja com papel e está com algum problema de erro. Mas nesse caso aqui é porque ela está em falta de papel. Coloque aqui o papel na bandeja. Ajuste aqui para o papel entrar. Como falei, pode colocar até 150 folhas. Os aparadores é somente para encostar nas laterais esquerda e direita, para que o papel entre bem alinhados. Após isso, tem essa parte aqui também, essa régua, que é para segurar o papel para ele não voltar. Após isso, quando você coloca o papel, tem um sensor lá dentro de presença de papel. Aí essa luz aqui fica no estado de pronto. Se você retirar o papel ou afastar o papel da bandeja, a luz fica vermelha lá, repare. Vou voltar com o papel. E ela para de ficar piscando esse triângulo. Como falei, esse painelzinho aqui tem dois botões. Botão X de cancelar e esse aqui de Wi-Fi. Ele fica piscando
é por causa que a impressora não está instalada no Wi-Fi e fica procurando o sinal do roteador, esperando a instalação. Para fazer o teste de resumo da rede, aperta a tecla X, assim que começar a piscar, solta. Irá imprimir 3 folhas, onde aqui nesse autoteste vai mostrar todas as configurações da sua impressora em relação à configuração da rede, da sua máquina. Network e configuração da impressora. Agora, o outro autoteste que é feito neste equipamento não é feito pelo painel, é feito via programa. Por exemplo, aquele autoteste que é feito em vários outros equipamentos, que é o autoteste página de uso, que é o contador de impressão, você aqui não consegue fazer pelo painel. Pelo painel é página de demonstração, que é piscando 2 vezes, e quando pisca 1 vez é a configuração de rede deste equipamento. Página de uso e outros autotestes, também estes aqui que foram feitos, você também consegue fazer via programa. Mas o via programa você tem que instalar os drivers completos deste equipamento, tanto no USB quanto na rede. Para instalar os drivers completos deste equipamento, você digite aí na linha de pesquisa do Google Chrome Drives HP M102W, que é o modelo da impressora. Clique em Enter. Na primeira linha de pesquisa, você clica nela para entrar no site da HP. Aqui você tem acesso a todos os drivers e o seu sistema operacional ele será identificado aqui, será detectado. Você pode instalar ele em vários sistemas operacionais, o Windows 11, Windows 10, 64, Windows 10, 32, 64 bits, 8.1, o Windows 8, 7, então tem drive aqui para vários sistemas operacionais, Windows Vista, XP, Windows Server. Então é isso aí. Vou deixar no 10 mesmo, que é o meu. Mas na hora que você já entra aqui nessa página da HP, já detecta aqui o seu Windows. E além também você consegue fazer essa instalação deste equipamento no sistema OS X, que é o da Apple. Aqui você tem 2 opções de instalação de drive completo, além dos drives básicos. Aquele programa que você consegue fazer alguma manutenção via programa na impressora, você tem que instalar os drivers completos. Dê preferência para esse aqui, o driver software de instalação do produto completo. Pois o de baixo aqui ele vai te pedir uma senha, ele vai te pedir você criar uma conta, registrar, vai ficar um pouco meio chato, mas se você optar por isso aqui também, você consegue. Então você clica aqui em Download e segue os passo a passo. Através desse drive aqui, desse instalador, você consegue fazer a instalação tanto na porta USB, que é através de cabo USB, além de Wi-Fi. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links separados de vídeo de instalação no USB e um vídeo mostrando como fazer a instalação no Wi-Fi também. Após a instalação, você fecha, clique em Iniciar, todos os programas. Aqui tem uma pastinha HP, clique nela. Embaixo aqui, ó, HP Laser M101 a M106, outra pastinha, e clique nessa aqui, ó. Ele vai abrir o software da HP. Esse programa, você consegue fazer aqui uma série de coisas aqui, ó, que mostra, por exemplo, aqui imprimir. Aqui vai direto para o drive da impressora, aquele íconezinho fica lá no dispositivo da impressora. Mostra aqui as impressões que estão sendo impressas. Personalizar a impressora. Aqui mostra que a porta que está sendo, aquele que foi instalada. Você consegue ir para preferências. Preferência, você consegue ver aqui o tipo de papel que a impressora, as configurações de papel, tamanhos,
e essas coisas aqui. Vocês podem olhar depois aí com calma. Do lado de cá, definir preferências. E aqui, ó, essa parte aqui, ó, é uma parte importante. Caixa de ferramenta do dispositivo HP. Essa caixa de ferramenta aqui, clique nela. Aqui você tem acesso às configurações do seu equipamento. Se a sua impressora está instalada na rede, que é a rede Wi-Fi, aqui você consegue ver aqui qual IP que ela está instalado, network e rede. Como ela está instalada no USB, não vai mostrar. Aqui você consegue fazer outros autotestes, que eu venho aqui em report, aqui está em inglês, né? Geralmente está relatórios. E aqui você consegue fazer aqui, ó, os autotestes, que é página de uso, página de demonstração, página de configurações, status, relatórios de configuração de rede. Via programa você consegue fazer, além daqueles, você consegue fazer outros, que é a página de uso aqui, ó. Página de uso, que é o contador de impressão. Você clica aqui em print. Esse aqui é a página de uso, que é o contador. Aqui nessa página mostra a contagem de páginas. Nesse equipamento aqui imprimiu 1.242 páginas. Agora vamos fazer impressões no Word e em PDF. Abre o arquivo. Aqui na página de impressão, vou colocar aqui, vou imprimir 2 páginas. Seleciona a impressora, que é a HP M102, né, do modelo, o mesmo drive, né, M101 a M106, fica especificado. E clica em imprimir. Eu esqueci de usar essa tampa aqui, então essa tampa aqui é importante para parar o papel. Vamos fazer outra impressão, agora em PDF, já com a tampa de apoio posicionada. Vamos lá em arquivo, imprimir, clique aqui em imprimir. Então, pessoal, eu deixei aqui para falar no final do vídeo a desvantagem deste equipamento que eu notei. Este equipamento ele causa alguns barulhos no ato que ele está imprimindo algumas folhas, principalmente quando você liga no processo de inicialização, você nota que tem alguns barulhos internos nas engrenagens, parece que está quebrando alguma coisa. Além de, quando dá defeito, é um pouco difícil de encontrar peça, que é diferente dos outros equipamentos, né? As versões anteriores, que é a HP P102 pretinha, que é um equipamento muito bom, de fácil manutenção, tem peça à vontade aí. Inclusive vou deixar aí na descrição de vídeo, né, os links deste equipamento, a P102, e também vou deixar na descrição os links da HP 107W, que é a impressora que já substituiu essa aqui, ó, que é a M102W. Essa aqui tem um design inovador, elegante, é bonito, né? Segue assim as mesmas características, questão de qualidade de impressão, facilidade de conexão, é muito boa, que é uma impressora atual e de tecnologia diferente, né? Por isso que ela tem essa vantagem aí de conexão. Entretanto, perde na questão de manutenção e questão de barulho também. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, inscreve-se no canal e compartilha esse vídeo aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.